eu sou o Daniel, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 5 erros comuns que estão te impedindo de ganhar massa muscular. É muito comum a gente ver por aí relatos das pessoas dizerem que treinam e às vezes não estão vendo nenhum tipo de resultado, seja ela treinando em casa, seja ela treinando na academia, enfim, a modalidade que for, no lugar e no espaço que for. É comum às vezes a gente ver certos comentários das pessoas falar, eu treino há 6 meses, eu treino há 1 ano, mas parece que eu não vejo resultado nenhum no meu corpo. Calma aí que eu vou te explicar e vou falar um pouco sobre isso e eu vou te dar 5 motivos que isso pode estar acontecendo, que você não está vendo resultados. Antes de tudo, uma coisa que as pessoas negligenciam muito é quando a gente começa a ter um hábito, principalmente de treinar, essa mudança ela ocorre de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Essa construção de um novo hábito, tá? De treinamento, principalmente, ela vai agir de dentro para fora da gente. Como é? Em relação ao hábito, em relação à constância, em relação ao nosso corpo estar recebendo um estímulo diferente. E às vezes a gente fala, poxa, eu treino tanto tempo e na verdade eu sinto mais dor do que muitas das vezes vejo resultado. Isso é uma situação completamente comum porque o nosso corpo ele necessita e precisa desse tempo de adaptabilidade para que a gente possa de fato ver resultados estéticos na gente. E sabendo um pouco disso, eu vou me aprofundar e te falar quais são esses 5 erros comuns. O primeiro erro bastante comum é treinar com uma intensidade inadequada. Quando eu falo sobre treinar com intensidade inadequada, isso diz em relação à duração do treino, a quantidade de carga de treino, a quantidade de descanso. Então, tudo isso tem relação com a intensidade do treino. Mas o que seria esse treinar com uma intensidade inadequada? Seria muitas das vezes não ter a capacidade de conseguir imprimir aquilo que o seu corpo pede. Quando a gente fala sobre isso e a gente vai trazer para outros extremos em relação a um aluno iniciante, um aluno já avançado, um aluno intermediário, a gente pode perceber que cada uma dessas 3 situações eles têm algum tipo de adaptabilidade diferente, porque o aluno iniciante, qualquer tipo de estímulo que ele receber, seja com carga ou sem carga, por ele não ter tido o hábito já de receber esse treinamento, mesmo que seja um treino de baixa intensidade comparado a um aluno tanto intermediário ou avançado, ele vai obter resultados mesmo assim. Quando a gente fala sobre um aluno intermediário, a gente compreende que algumas coisas não podem ser tratadas como se fosse como um aluno iniciante, porque o corpo dele já está acostumado com um certo estímulo e é preciso essa variação. Quando a gente traz para um aluno que já é avançado, já tem um determinado tempo de academia, a gente precisa criar essas variações, aumentar a intensidade, seja questão de carga, seja questão de criar métodos, às vezes, de treinamento, seja trazer técnicas diferentes, porque o corpo dele, ele entra num platô. O que seria esse platô? Ele está acostumado a ter determinado tipo de estímulo e isso faz com que o corpo dele não se prepare para poder receber uma carga ou uma intensidade ou uma impressão de um treinamento que seja condizente com aquilo que o corpo dele pede, com aquilo que o corpo dele tem necessidade. Segundo erro bastante comum é não descansar. Muitas das vezes as pessoas acham e pensam que a gente tem que, quanto mais a gente treinar, melhor. Só que não, quando a gente vai para a academia, a gente ali está ferindo fibras, a gente está machucando o nosso corpo e é na reposição, durante esse descanso, onde a gente vai conseguir extrair tudo aquilo que o nosso corpo adquire na alimentação, tudo aquilo que o nosso corpo suplementa para aí sim poder construir as fibras. Quando a gente está na academia, quando a gente está treinando em casa, a gente vai para ferir as fibras, a gente vai dar o estímulo para que o nosso corpo durante o descanso ele possa reagir como uma forma de se precaver e se preparar para novamente ele receber aquele estímulo, aquela lesão que a gente vai estar causando durante o nosso treino. Então, o descansar é uma parte extremamente importante do nosso treino. Descansar também é um treino. Terceiro motivo, não se alimentar adequadamente.
A gente compreende que quando a gente vai treinar, a gente vai receber determinado estímulo, a gente vai perder açúcar, a gente vai perder sais minerais, a gente vai perder nutrientes durante o nosso treinamento. O treino, ele é algo totalmente lesivo para o nosso corpo. E a partir do momento que a gente faz um treino, a gente necessita ter uma alimentação adequada para repor tudo aquilo que a gente perde durante o nosso treinamento, seja água, seja a questão dos alimentos, porque essa alimentação onde vai estar trazendo tudo aquilo que a gente perdeu durante o nosso treino. É nessa alimentação aliada com o nosso descanso que vai fazer com que a gente recupere as fibras que foram machucadas, para que sim a gente possa começar a ver os resultados não só por dentro, só aquele lado psicológico, aquele lado que mexe com a nossa cabeça, mas também o lado estético da coisa. Quarto motivo, não variar os exercícios. Lembra que a gente falou sobre o quesito dos 3 tipos de indivíduo iniciante, intermediário e o avançado? A gente compreende que a intensidade que eu vou trazer para um iniciante é uma, a intensidade que eu vou trazer para um intermediário é outra, e a intensidade que eu vou trazer para um aluno avançado é totalmente diferente. Eu não posso prescrever, eu não posso fazer o mesmo treinamento de um iniciante para um indivíduo avançado. Por quê? Primeiro que esse indivíduo iniciante, ele nunca fez nada na vida. Então, qualquer tipo de estímulo que foi falado já vai trazer uma resposta para ele neural, já vai trazer toda uma resposta que ele necessita, porque ele não é um indivíduo treinado, e é um indivíduo que ele precisa dessa adaptação. Porque o corpo dele, por ele ser iniciante, muitas das vezes, se eu trouxer algo avançado para ele, das duas umas, ou ele não vai conseguir captar todo o treino, não vai conseguir extrair o melhor dele, e muitas das vezes eu vou condicionar essa pessoa, esse indivíduo, a fazer um treino sempre com altas cargas, sempre com cargas diferentes. Então, muitas das vezes eu não vou conseguir extrair o melhor durante todo esse processo. Quando a gente fala sobre o quesito de variação de treino, a cada estágio ou a cada tempo, eu preciso fazer um trabalho de progressão de carga. Se não possível um trabalho de progressão de carga, eu prefiro inserir técnicas diferentes no treinamento, porque às vezes o corpo, por ele se acostumar, ele acaba entrando num efeito platô. E muitas das vezes eu não consigo extrair mais do corpo daquele indivíduo, por ele já estar recebendo aquele estímulo sempre. Então o corpo dele entende que não há necessidade de ele melhorar, não há necessidade de ele progredir, porque eu estou preparado para aquilo, meu corpo ele entende, eu estou preparado para aquilo, então não há necessidade de eu demandar mais energia, mais gasto para algo que eu já estou acostumado. Eu posso me manter assim e está tudo certo. Quinto e último motivo, pois não menos importante, é a falta de consistência. O que seria essa falta de consistência? É criar uma rotina, ainda que seja nas dificuldades do dia a dia, uma rotina com que eu consiga, de preferência, sempre nos mesmos horários, sempre com os dias estipulados, eu estando com vontade ou sem vontade, treinar. Nosso corpo e muitas das coisas da nossa vida, ela é feita de consistência. Então é preciso, é extremamente necessário que eu mantenha. Se eu treino de segunda a sexta, eu preciso de segunda a sexta, naqueles mesmos horários, naqueles mesmos dias, treinar de segunda a sexta, porque só assim eu vou ver resultados. Se eu treino 5 vezes na semana, eu vou às 5 vezes na semana. Se eu treino 4 vezes na semana, 4 vezes na semana. Se são 3, são 3 vezes. Eu preciso manter isso por quanto tempo? O treinamento ele é daqui, ele só existe um começo, ele nunca tem um fim, ele é sempre em busca de alguma coisa. E a partir do momento que eu crio aquilo como um hábito para a minha vida, mesmo eu estando bem ou não estando bem, aquilo se torna algo constante. Então é impossível para que você, seguindo todas essas regras que foram te dadas aqui por mim, que você não tenha resultado. Esse vídeo foram os 5 motivos nos quais você não está tendo resultados, e espero que você tenha gostado. Se você tem alguma opinião sobre outras coisas, eu vou deixar aqui nos comentários abertos, que eu vou estar lendo.
e já comenta esse vídeo, compartilha para alguém que precisa ouvir isso. Me dê dicas de vídeo também, tá bom? Até a próxima, valeu, abraço!